Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo.
é acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade
de segura avaliação afetiva poupa-o das excepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Esse tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das excepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes
e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua
As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade de seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade de seu sentimento.
nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê.